Oferecimento Volvo. O carro que protege a sua família, agora ajuda a proteger o futuro dela. Okay. Vamos girar o assunto aqui no programa, gente? Vamos girar, Joel, porque a gente está com muita pauta aqui. Vamos seguindo em frente aqui. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, liberou o acesso das mensagens de procuradores da Lava Jato ao Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, Humberto Martins, abriu inquérito para apurar possível ação legal contra magistrados da Corte. Vini, o que o procurador Deltan Dallagnol diz nessas conversas? Pois é, Paulo, a gente pode jogar já na nossa tela um desses diálogos que foram revelados, né, entre o procurador Deltan Dallagnol e também o Diogo Castor, conversando ali sobre a possibilidade de descobrir informações junto à Receita Federal sobre a declaração patrimonial de ministros do STJ. Então, o Deltan Dallagnol diz o seguinte, abre aspas, a Receita Federal pode, com base na lista, fazer uma análise patrimonial. Que tal? Basta estar em processo judicial eletrônico público. Combinamos com a Receita. E o Diogo Castor de Matos responde, Félix Fischer, eu duvido, é um cara sério. Então o Ministério Público acabou reagindo também à divulgação destes diálogos. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, considera extremamente grave e preocupante e ressalta também que o STJ não tem atribuição legal para investigar integrantes do Ministério Público Federal. E o Lewandowski, Paulo, também já havia liberado essas conversas da operação spoofing, a defesa do ex-presidente Lula, e ontem a defesa do presidente divulgou também um áudio do Deltan Dallagnol a outros membros ali da equipe que, segundo os advogados do ex-presidente Lula, aponta para uma pressão sobre a juíza Gabriela Hart, que substituiu o então juiz Sérgio Moro. Vamos ouvir. Perguntei primeiro do caso do sítio, se ela ia sentenciar, aí ela disse, olha, você está vendo esse negócio aqui na minha frente? Tinha uma pilha de papel grande na frente dela. Eu falei, tô. Ela falou, o que você acha que é isso aqui? Aí eu, sei lá, chutei lá qualquer coisa, ela falou, isso aqui são as alegações finais do Lula, que estão lá com umas 1.600 páginas. Ela falou, olha, eu estou tentando fazer isso aqui, e está todo mundo esperando que eu faça isso, mas estou aqui, eu e o Thiago, e fora isso aqui, que é a sentença, eu tenho mais 500 casos conclusos para decisão. Pois é, lembrando, Paulo, que a juíza Gabriela Hart condenou o ex-presidente Lula a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação sobre o sítio de Atibaia em 6 de fevereiro de 2019. Muito bem, eu me lembro quando o nosso Zé Maria Trindade, está aqui com a gente no nosso telão, falou aqui no programa e ele disse o seguinte, Paulo, é possível que estejam fazendo aí a situação completa para a prisão de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Estão apertando o cerco cada vez mais contra o Deltan. E o que o Zé falou, tá acontecendo mesmo. Zé, e aí? Aí é que jogaram no circuito oficial, ou seja, nos autos, uma prova ilegal. Não vou nem discutir essa prova, esse mérito e dessa conversa, né? No mundo jurídico, Paulo, se diz o seguinte, o fruto de uma árvore podre é podre. Isso juridicamente quer dizer o seguinte, é imprestável juridicamente uma prova obtida por meios ilegais. Este é o inquérito que determinaria a prisão ou não de um ladrão de dados oficiais, dados de procuradores, de juízes, de ministros, né? O processo é esse. Não a prova. E essa prova ilegal, ou seja, a árvore inteira podre produziu frutos podres, que agora, é a novidade, Ricardo Lewandowski está oficializando e limpando esses frutos podres e colocando em autos. Tudo isso encaminha exatamente para a punição do Deltan Dallagnol. Qual o grande crime que ele cometeu? Foi de interromper um processo. Não mexam nas minhas gavetas, que eu não mexerei nas suas. Sempre existiu isso aqui na República, uma lei não escrita. Nunca se escreveu isso, mas ninguém investigou um ministro do STJ ou ministro do Supremo. E as indicações aí é de que houve mesmo, e outros ministros do Supremo. Daí esta raiva contida que pode eclodir exatamente nesse processo louco contra um procurador federal e um ex-juiz, um então, né, juiz que despachava. Isso nunca existiu também.
Drilis, momento complicado no combate à corrupção que a gente vive aqui no Brasil, né? Você tem uma reação explícita do establishment. Eu vi hoje nessa matéria que exatamente os procuradores, os juízes do Supremo estão absolutamente indignados porque o Deltan, em parceria com outros procuradores e juízes, estavam querendo exatamente, desconfiando da evolução patrimonial dos juízes do STF, estavam tentando empurrar uma investigação e o STF indignadíssimo, falando que não tinha autorização para julgá-los, né, os próprios juízes. Agora, quem vai autorizar em sã consciência uma investigação do Supremo Tribunal Federal? Pelo princípio democrático, seria o Congresso. O Congresso não é capaz sequer de impedir uma prisão ilegal de um deputado com medo de retaliação do Supremo, porque a gente sabe que metade do Congresso Nacional está implicado em denúncias de corrupção. Ou seja, a gente está numa encruzilhada. O STF está querendo tolher a investigação e o combate à corrupção com medo de ser enredado nela. Essa é que é a questão, esse é que é o ponto. As provas contra o Luiz Inácio Lula da Silva são cabais, contundentes e irrefutáveis e foram analisadas por 2 dúzias de juízes em 3 instâncias. É claro que havia na Lava Jato, a Força Tarefa, a percepção de que o PT era o catapultador de um princípio de corrupção que corrompeu todo o Estado brasileiro. Esse tipo de conversa informal pode até parecer um pouco meio imoral do ponto de vista ético de apuração limpa, mas não tem nada de ilegalidade. Ilegal é, como o Zé bem disse, exatamente essas provas coletadas por hackers de conversas íntimas. Ou seja, o STF decide que é ilegal, é imoral, é criminoso um procurador conversar com um juiz no sentido de combater a corrupção com provas cabais. Mas os hackers que combatem o combate da corrupção, aí tá tudo tranquilo. A gente está percebendo. É uma reação e uma reação visceral do establishment a favor da corrupção de colarinho branco. Joel, para a gente fechar esse assunto, é mesmo uma reação, como o Adriles disse? É uma reação, é parte de uma reação que está envolvendo pessoas dos 3 poderes aí. Congresso, Legislativo, né, Executivo e Judiciário, alguns ministros do Supremo e outros. O que a gente tem é o seguinte, na minha análise até agora, o caso do triplex, esse já subiu no telhado. Esse aí que era o Sérgio Moro ali o tempo inteiro, aquelas conversas com o Deltan, tem coisas muito impróprias ali. Nenhuma das provas é forjada, as provas eram todas reais. Eu, inclusive, acho que nem ele não deveria ser anulado, porque se um colegiado de juízes federais olhou aquelas mesmas provas e manteve a condenação depois, então quer dizer que a proximidade dos procuradores com o juiz Sérgio Moro não foi tão relevante assim para o caso. Mas, enfim, aquele ali já subiu no telhado porque realmente as conversas são demais. Agora, estão tentando fazer o mesmo com o do sítio. E o do sítio é mais difícil. O Moro estava no início, ali numa fase de instrução muito no comecinho. Ele logo saiu do caso do sítio e quem assumiu foi a juíza Gabriela Hart. A gente viu um áudio aí que tenta melar também a relação Deltan-Gabriela Hart, mas não tinha nada ali. Tinha o Deltan dizendo que foi conversar com ela e ela se portou de maneira absolutamente exemplar. Disse, olha, eu tenho que ter um monte de coisa aqui, não me pressione pela velocidade desse caso, eu tenho um monte de trabalho para fazer, vou fazer na minha velocidade. Ou seja, por mais que o Deltan até talvez tenha querido acelerar as coisas, a própria juíza, segundo a fala do próprio Deltan, manteve-se totalmente sem ceder a pressão alguma. Perfeito. Vai ser um grande esticamento, mas infelizmente eu não duvido que vão dar um jeito de anular a condenação em primeira instância do sítio também, e daí os 2 casos em que o Lula já está condenado na segunda instância voltam tudo para a primeira e ele se torna a ficha limpa de novo. E viva a impunidade. Muito bem, Joel Pinheiro. Deixa eu me despedir do nosso Zé Maria Trindade. Zé, você é o Mago Zé. Você fala e as coisas acontecem. Ô Zé, vou te levar para almoçar no Gero aqui em São Paulo. Quem vai pagar? É o Joel? Vai ter que esperar abrir em São Paulo, né? Vai estar tudo fechado. Eu quero saber quem vai pagar. O Joel fez o convite, agora cabe você aceitar. Eu nem sei o que é isso. É bom, Zé, é bom. Me convida também, Joel. Tchau, Zé. Abração para você, querido. Bom final de semana. Obrigado pela sua participação mais uma vez.